Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de espanhol. Pois bem, na nossa aula de hoje nós vamos aprender sobre o pretérito imperfeito de subjuntivo. E só fazendo uma reflexão sobre esse tempo em modo verbal, a gente diz o seguinte, que o pretérito sempre vai falar de um passado, ok? Situações que já se ocorreram. E um perfeito, porque são situações que elas não se concluíram dentro daquele passado. E no modo subjuntivo é que seria uma hipótese, uma ideia que se tem de um passado que não se concluiu, ok? Então, o que seria pretérito imperfeito de subjuntivo? Seria o passado de uma ideia que não se concluiu, ok? Que tivera essa ideia e essa ideia ainda permanece como se fosse numa questão de frequência, ok? Vejamos agora a questão das formação del tiempo. Como é que eu formo esse pretérito imperfeito de subjuntivo? Pois bem, para formar o pretérito imperfeito de subjuntivo, há que tomar a terceira persona plural del pretérito indefinido. Ou seja, a gente vai pegar o pretérito indefinido, ok? Que é aquele tempo verbal que fala de um passado já concluído, ok? Então, por exemplo, eu hablé sobre ustedes semana passada. Então eu falei. Então esse processo aí já se concluiu e foi na semana passada, ok? E a gente leva em consideração também a questão da oposição análogo, né? Que faz ao pretérito perfeito, que seria a mesma tradução, mas ficaria mais ou menos assim. Yo he hablado de ustedes esta semana. Ok? Então, o que difere uma da outra é a questão da localização do tempo, ok? Então, o advérbio de tempo aí, ele dá uma circunstância muito boa para a gente compreender, ok? Então, vamos lá. Ele diz que a gente tem que pegar a terceira pessoa do plural do pretérito indefinido no indicativo. Então, eu vou pegar aqui o hablar, ok? Eu vou colocar ele na terceira pessoa do plural. Então, ficaria assim. Ustedes hablaram com seus padres? Por exemplo, vou pegar esse hablaram dessa frase e vou cambiar a terminação on para o as, a, amos, as e an. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o verbo hablaron, ele vai se formar aí nosso radical partindo dessa perspectiva, ok? Vamos tirar o on e vamos acrescentar as outras terminações. Isso independe para as terminações AR, ER e R. Tanto faz, ok? Eles só vão fazer essa troca, vão tirar o O e vão acrescentar justamente as terminações necessárias, ok? Então vamos lá. Para yo hablara. Tu hablaras. Usted hablara. E aí a gente vai levar um ressalve porque também equivale para ele e ela, ok? Então, tanto ele hablara quanto ela hablara também, ok? Então, vamos lá. Primeira pessoa do plural, nosotros. Nosotros habláramos. Então, aqui também a gente leva uma consideração. Por quê? Eu pego esse plural, vou acrescentar aí, se vocês perceberem, o acento é necessário, ok? Então, ele é o único que vai levar o acento. Então, nós outros habláramos. Esse A aí, próximo do R, ele vai ser acentuado, ok? E agora a gente vai para o vosotros. Vosotros hablarais. Ustedes hablaran. E também levando em consideração aqui que equivale para eles e elas, ok? Então é aquela mesma noção que nós tivemos com os T. Bom, esses são para os verbos regulares. E os verbos irregulares no espanhol, nesse pretérito imperfeito do subjuntivo. Pois bem, pessoal, vejam, como o verbo irregular ele tem que primeiro modificar o radical para acrescentar as terminações necessárias, é o que a gente vai fazer. Por exemplo, a gente tem aí o verbo dar. Dar
no pretérito indefinido de indicativo da terceira pessoa do plural, ficaria dieron. Veja, eu modifiquei todo o seu radical primeiro para acrescentar o on, certo? E o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai modificar, cambiar esse on para an, ok? Então, dieron, dieran. Para o verbo estar, estuvieron, estuvieran. Para o verbo ir, fueron, fueran. Para o verbo poner, pusieron, pusieran. Para o verbo saber, supieron, supieran. Para o verbo tener, tuvieron, tuvieran. Para o verbo andar, anduvieron, anduvieran. Para o verbo ir, oyeron, oyeran. Ok? E aí a gente tem o verbo descer. Dijeron, dijeran, o verbo hacer, hicieron, hicieran, verbo poder, pudieron, pudieran, verbo querer, quisieron, quisieran, o verbo ser, fueron, fueran, verbo venir, vinieron, vinieran, o verbo pedir, pidieron, pidieran, o verbo creer, creyeron, creyeran, ok? Ou também a gente pode pronunciar creyeron ou creyeran. E aí o Y aí, ele não tem função de vogal, ele tem função de consoante, ok? Então vamos lá, vamos para o uso. Quando usar? Primeira coisa, ele usa de las forma em ra ou em se, porque se a gente for levar em consideração, ele agora está no subjuntivo. Então, tanto eu poderia dizer assim, falara, quanto eu poderia dizer falasse, ok? E ambos equivalem à mesma terminação no subjuntivo. Ambos têm a mesma função semântica, do significado, dentro de uma oração, ok? Então, tanto faz eu colocar o ra quanto se, eles vai ocorrer isso, ok? Então, ele usa de las formas em ra ou em se, depende de los hábitos personal ou regional. Isso quer dizer o quê? Que tanto utiliza o ra quanto se, ele vai decorrer com o espaço, ok? Então, é através do espaço e os hábitos que as pessoas têm em determinadas regiões, ok? Ambas formas são equivalentes, exceto em el caso de algumas orações condicionais. Então, vocês podem colocar aí a equivalência, sempre. A não ser, excepto, quando há uma oração condicional. Então, uma oração condicional, ela vai ser mais específica quanto a isso, ok? Então, vamos lá. Vamos ver aí o segundo ponto. Normalmente se referem a ações passadas, ok? Por exemplo, me dijo que pensara em sua proposta. Me disse que pensava na sua proposta, ok? Então vocês percebem que ele vai trazer essa situação do passado da hipótese ainda, que ele ainda está pensando a probabilidade que está ocorrendo ali. Ayer le dije que me dijera lo que le passava, ok? Então a gente vê que é uma ideia dentro de uma outra ideia do passado. Aconteceu, ok? Mas aquela pessoa estava com aquela ideia a ponto de pedir, ok? Pedir a outra pessoa porque lhe dissesse o que passava. Lhe dissesse, vejam, ok? Próximo. Vimos aí o uso também pode referir-se a ações presentes e futuras, ok? Ou futuras, perdão. Então, tanto pode ser referindo a ações do presente quanto a ações futuras, ok? Então, esse pretérito também entra aí nesse jogo de semântica. Então, vejamos aí o primeiro exemplo. Quem tuviera tus capacidades no presente. Quem tiver suas capacidades. Quem teve sua capacidade. Tipo isso. Entendeu? Segundo, ojalá fuera Navidad. Tipo, tomara que fosse Natal. Tomara. Entenderam? Então entra no futuro aí. Le dije que me pagará la próxima semana. Então aí é uma questão do ele disse, já passou, ok? Aí já é afirmando que pagará uma hipótese, uma probabilidade imperfeita, ok? Que não se acabou, que ele não pagou ainda,
futura. Quarto, le he dicho que me pagara hoy. Vejam só, ele utilizou na forma indicativa o pretérito perfeito, ok? Le he dicho. E em seguida, como é uma oração coordenada, a gente vê que há aquela probabilidade dele pagar ou não nesse dia equivalente. Enquanto a gente poderia utilizar, por exemplo, se ele tivesse já pago. Então ficaria assim: le dijo que me pagara hoy e foi isso, ok? Ou a gente poderia dizer assim: le dijo que me pagara semana passada. Entenderam? Então essa noção aí do ayer com hoje com semana passada. Então, dentro de uma oração que retrata esse pretérito, a gente sempre tem que ter esse valor semântico na cabeça. Não esqueçam do como se trata do pretérito, não esqueçam dos advérbios de tempo, ok? Ou marcadores temporais. Então, para o próximo uso. Participe na construção de algumas orações condicionais. Então agora, pessoal, a gente vai ver muito essa questão da construção condicional. Por exemplo, se não tuviera tan enferma, iria ao supermercado e não te pediria que lo hiciera tu. Então, duas coisas aí que nós temos, ok? A primeira é, estuviera tan enferma. Se você não tivesse tão doente. Veja a possibilidade aí do pretérito. Iria ao supermercado, então seria o eu, ok? E não te pediria, veja aí a questão da construção condicional, que lo hiciera tu, ou quem fosse você, ok? Então a gente vê aí essas construções bem explícita. A próxima seria a questão da expressão de cortesia ou formalidade. Quando a gente fala em cortesia, falamos da formalidade do uso da língua, ok? Então, aí a gente entra aquela questão do pedido, favor, ok? Se não incomodar. Então, entra toda essa questão de expressão mesmo que nós temos relacionada à formalidade. Por exemplo, quisiera ver el nuevo libro de espanhol, por favor. Então, eu poderia ver, ou eu gostaria de ver, ok? Quisiera hablar com el gerente. Ou seja, eu precisaria falar com o gerente. Então, aí a gente entra nesse processo da expressão de cortesia. Próximo uso, que é enorme esse, né? Inclusive, vamos lá. Es in orazione con introduzione negativa. El pretérito imperfeito de subjuntivo corresponde al pretérito indefinido, al pretérito imperfecto de indicativo ou al condicional simple de las orações afirmativas. Ou seja, existe uma oração afirmativa, por exemplo, esse primeiro exemplo, creio que Juan vino a mi fiesta del año passado. Primeira coisa, está no afirmativo, ok? Desse verbo. Então está numa função afirmativa. E eu vou identificar o tempo verbal. Se a gente vê aí, vino, de vir, ok? Ele está no passado já concluído, ok? Olha aí, ano passado. Então, se já passou, se já concluiu, então esse vino aí seria o pretérito indefinido. Na sua forma negativa, a gente não vai poder utilizá-lo no bino, porque aí eu estou negando essa situação. Mas eu estou trazendo uma introdução negativa. Então ele não vai entrar aí, ele vai entrar naquilo que eu acredito. Então ele vai anteceder no creio, esse não. É o que acontece. Porém, a gente não pode utilizar o verbo no pretérito indefinido. Porque eu mudei a introdução negativa, eu botei uma introdução negativa. Quem vai tomar essa função agora vai ser o pretérito imperfeito, ok? Porque entra naquela hipótese, naquela dúvida se eu sei ou se eu não sei. E aí fica essa questão em aberto, ou seja, não se concluiu, não se finalizou, não se, digamos, se concretizou esse passado, não se já passou, ok? É uma hipótese desse passado. Então vamos lá. Ficaria assim: não creio que Juan viniera
a minha festa dele ano passado. Então eu não sei, não acredito que João ele tivesse viesse ou veio, entendeu? Tivesse vindo a minha festa do ano passado. Então fica naquela, entendeu? Então fica uma questão em aberto. A mesma coisa acontece, por exemplo, segundo, creia que el vuelo de Juan chegava às 3. Então aí a gente tem um imperfeito do indicativo. Ou seja, é o passado, mas não se concluiu, porque Juan ele não chegou, vale? Então ele não chegou ali naquela situação. E aí a gente entra no sentido de quando eu vou fazer essa modificação, eu vou fazer na ideia. Então, não creio que. Fiz a modificação na ideia. Coloquei a ideia negativa, no sentido negativo, entenderam? El vuelo de Juan llegase a las 3. Vejam que o llegase aí, a gente poderia colocar llegara, mas aí, nesse caso, por ser condicional, a gente tem que colocar llegase, ok? Porque ele não chegou ainda. Llegase a las 3. Mesma coisa acontece com a terceira. Então, creí que Juan se atreviera a decírmelo. Isso é um condicional. Eu pensei, eu acreditaria, entendeu? E na função negativa, na introdução negativa, então eu vou colocar negativa a ideia. Então, não creia que. Coloquei negativa a ideia e agora eu completo. Juan se atreviera a decírmelo. Então vejam só, do condicional simples, eu coloquei agora no pretérito imperfeito de subjuntivo, certo? Então vamos lá para o próximo uso. Em exclamações se refere a ações de cumprimento impossível. Então são aqueles acontecimentos que não se pode ocorrer, ok? Fica na ideia, fica na hipótese que não se conclui de uma forma. Então vejamos aí o exemplo. Ojalá fosse feriado, pero não lo es. Então tomara que fosse. É esse sentido que a gente tem. Tomara que fosse feriado. Eu esperava que fosse feriado amanhã. Poxa, não é feriado amanhã. Era para ser feriado amanhã. Então são locuções que a gente pode levar aí numa suposta tradução, ok? Pois pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham absorvido, né? E qualquer dúvida me procure, certo? Tchau, tchau. Abraço.